Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Novidade: Universidade FM celebra 40 anos com programação atualizada, com jornalismo mais dinâmico e interação com o ouvinte. Inauditos: operação da Polícia Federal apreende helicóptero durante ação que investiga esquema de corrupção no judiciário. Ex-deputado teria sido beneficiado. Atitude: Justiça determina que transporte público de São Luís seja retomado. Economia com Wagner Matos. Concursos e oportunidades. Esporte: desafio do Cassó é anunciado para setembro. CDL libera a área coberta do Estádio Castelão. E Sampaio Basquete encara o Maringá neste sábado. No Rádio Opinião de hoje, uma entrevista sobre a terceira edição do ENACOMP, Encontro Nacional de Compras Públicas. A gente vai conversar com o coordenador científico André Maia. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior, ouvintes que acompanham a nossa programação. Agora no Jornal Rádio Universidade. Hoje, quinta-feira, Mayra, dia 2 de abril de 2026. Hoje é o Dia Internacional do Livro Infanto-Juvenil. Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Também Dia Internacional da Checagem de Fatos. Dia dos Veteranos e dos Mortos na Guerra das Malvinas. Dia do Propagandista. Hoje também tem a Semana da Saúde, né? Início da Semana da Saúde. E também quinta-feira é Quinta-feira Santa. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106. 7 horas 17 minutos. Mayra Nogueira, vamos trazer agora as manchetes dos principais impressos locais. Manchetes do Dirigir com cuidado é a sintonia da... Dirigir com cuidado também aqui na Rádio Universidade, né? Mas antes a gente vai com as manchetes dos principais impressos, né? Mayra Nogueira, hoje dia 2 de abril, né? Claro, você confere com a gente aqui em www.universidadefm.ufma.br, tá? Confere aqui a capa do jornal, você pode ir lá direto no YouTube, Universidade FM 106, ou baixar o nosso aplicativo, onde você acompanha tudo isso e muito mais em www.universidadefm.ufma.br. Aqui em Oi Parcial, Mayra Nogueira, manchete: corrupção no judiciário. Polícia Federal cumpre 25 mandados e bloqueia 50 milhões de reais em bens no Maranhão. Desembargadores e servidores do Tribunal de Justiça do Maranhão afastados por venda de sentenças. A Operação Inauditos da Polícia Federal expõe um grave esquema de venda de decisões e manipulação de processo no Tribunal de Justiça do Maranhão. Esse afastamento dos desembargadores, Guerreiro Júnior e Luiz de França Belchior, somado ao bloqueio de 50 milhões de reais, revela a magnitude financeira e também o alcance institucional da corrupção. A ação do STJ, com 25 mandados e prisões, ataca a engrenagem que transformou a justiça em mercadoria seletiva no Estado. Olha, isso aqui não é de agora, hein? Se for puxar o fio,
7h19 agora, também como destaque, Mayra Nogueira. Sob nova direção, primeiros atos de Ismênia como prefeita tem foco na equipe administrativa. A prefeita Ismênia Miranda promoveu a reorganização de seu núcleo direto de confiança. Nomes oriundos da vice-prefeitura foram alçados a posições estratégicas no Palácio de La Ravardère. A Dávila Tereza de Moraes Pires passou a exercer o papel central na coordenação política e administrativa do gabinete, enquanto Raíssa Suelen Oliveira Lima foi mantida como suporte técnico na transição. De acordo com a apuração feita por um imparcial, a publicação de nomeações para cargos de segundo e terceiro escalão deverá contemplar indicações de partidos aliados, como PSD e Podemos. É isso aí, Mayra. Também como destaque, ainda como destaque aqui, o imparcial, Brandão é co-presidente do Fundo Brasil-ONU. O governador destacou o protagonismo do Maranhão nas decisões estratégicas sobre a Amazônia Legal e fortalece Estado em pautas ambientais e desenvolvimento. E para finalizar, a cantora Núbia celebra o reggae maranhense em turnê nacional. Mayra, destaques agora de Jornal Pequeno, que tem como manchete hoje, quinta-feira: operação atinge cúpula do Judiciário do Maranhão, afasta desembargadores e prende ex-assessor suspeito de corrupção. As investigações indicam que decisões judiciais poderiam ser manipuladas mediante pagamento de vantagens indevidas, inclusive com relatos de compra de sentenças para favorecer interesses específicos. Daqui a pouquinho mais detalhes com Borges Júnior. Mayra? O governo federal vai investir 53 milhões para modernizar o aeroporto de Barra do Corda. O aeroporto de Barra do Corda está prestes a passar por uma ampla transformação. O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé França, assinou nesta quarta-feira, dia 1º, o termo de compromisso que garante 53,5 milhões para a modernização do terminal, além de autorizar a licitação e o início das obras. Também como destaque em Jornal Pequeno, Mayra Nogueira, a Justiça determina a retomada dos ônibus em São Luís e bloqueia 3,2 milhões de reais da Prefeitura. O governo do Estado reforça a organização e segurança na travessia do sistema Ferryboat. Com o objetivo de reforçar a segurança, a organização e o pleno funcionamento das travessias do sistema Ferryboat durante o início do mês de abril, o governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado do Governo, Segov, em parceria com a empresa maranhense de administração portuária, EMAP, realiza a Operação Semana Santa 2026, entre os dias 2 e 7 de abril. Para finalizar com o Jornal Pequeno, Ismênia Miranda assume Prefeitura de São Luís e promete manter ritmo da gestão. E Presidência da República oficializa indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta quinta-feira. Daqui a pouquinho, Mayra Nogueira tem as manchetes dos portais. 7h23. Quem está por aqui no YouTube com a gente, aliás, quem está por aí, né, no WhatsApp, eita, me enrolei. No WhatsApp, Mayra Nogueira, 992-17-26-47. Regiane Almeida Santos está acompanhando, Marco Antônio, a Rosângela Moreira na Coab, também o Ricardo no Bom Jesus, também aqui está o Renato Gomes, em Pasto Lumiar. É isso aí. 992-17-26-47. Participe, porque agora tem trânsito. Vamos trazer dicas de trânsito, informações do trânsito aqui com Borges Júnior e, claro, você ouvinte também pode interagir e participar pelo nosso WhatsApp, 992-17-26-47. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7h23, aqui no mapa do Waze.com, que você confere nos modais de vídeo de transmissão da Rádio Universidade, né, no YouTube, no site, também no nosso aplicativo, BR-135, já a partir da Avenida Guajajaras, tá? Já no sentido saída de São Luís, trânsito com muita retenção neste momento, tá? Tem, de acordo com informações aqui do Waze.com, tem carros aqui em alagamento, né? Também tem a questão da chuva. Muita chuva nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, portanto, muito cuidado, né? Não só para você que roda aqui pelo centro urbano, né?
com a questão dos pneus, né? Cuidado com pneus carecas, andar devagar, tá? Pode ter aí alguma aquaplanagem, enfim, derrapagem, e muito cuidado. E principalmente para quem está saindo de São Luís por conta desse feriado, né, de Semana Santa, no sentido aí interior do estado, por meio da BR-135, muito cuidado, tá? Muito cuidado. E a retenção de trânsito aqui está grande, viu, Mayra? Está seguindo aqui, né, como eu já disse, antes do aeroporto, né, já na Avenida Guajajaras, trânsito muito, muito congestionado neste momento, e indo ali, passando bem, não dá nem para saber onde é que é, né? Enfim, nas 100 construções e estruturas metálicas, enfim, essa parte industrial que tem aqui pela BR-135, no avançado da BR, trânsito com muita retenção, saída de São Luís, tá? Borges Júnior está com mais informações, não é isso, Borges? Bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia a todos. Informações do trânsito nesta manhã de quinta-feira, dia em que São Luís amanhece sob chuvas, choveu durante a madrugada, segue chovendo ainda agora pela manhã e dessa forma deve seguir nesse período da manhã. Temos a informação da avenida da AVMA 202, 201, a estrada de Ribamar, por conta das chuvas da madrugada de hoje, desta quinta-feira. O trânsito ficou complicado naquela região, muito volume grande de água acumulado na pista, acúmulo em trechos específicos da rodovia, trecho já conhecido, ali a exemplo das imediações ali do shopping, também daquela região onde fica o cemitério. Teve pontos de alagamento, grande risco para os condutores, aí por conta das fortes chuvas que caíram durante a madrugada e não teve como escoar aí o grande volume de água que acabou acumulando. Ainda informações do trânsito, informações referentes à Avenida Santos Dumont. Na Santos Dumont, trânsito é tranquilo neste momento, mas há bastante água na pista. Já na Casimiro Júnior segue fluindo bem, segue sem congestionamentos. A gente lembra que hoje é ponto facultativo, praticamente feriado, o fluxo de carros está bem menor no dia de hoje, e como a chuva ainda não deu uma trégua, ainda chove, é importante aí que os condutores se mantenham atentos, pratiquem a direção defensiva, redobre a atenção, prudência para se evitar acidentes. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, aqui na BR-135, no braço, aqui pela área Itaquibacanga, né? Avenida dos Portugueses, também conhecida, trânsito com muita retenção. Entrada da barragem do Bacanga, aqui também já comprometido o trânsito, tá? Olha, tem uma retenção de trânsito, precisa falar aqui, tá? Lá na Senador Vitorino Freire, especificamente ali em frente ao Portinho, né? Ali na região do Mercado do Peixe, né? Todo mundo procurando, né? Muito provavelmente é por conta disso, tá? Eu desviei do trânsito para não pegar justamente a retenção, tá? O trânsito está complicado ali naquela região, no sentido anel viário, né? Muito provavelmente são as pessoas, Mayra Nogueira, recorrendo aí ao mercado do peixe para garantir o pescado justamente na Semana Santa. Enfim, a gente espera mais informações também de vocês, tá? Participe com a gente. Mayra Nogueira, qual é o nosso WhatsApp? 992-17-2647, interaja, participe. É isso aí, esse é o Clima de Rádio Universidade, e em breve aí uma atualização, né? Novos programas, enfim, estaremos aí com uma espécie de cara nova, digamos, claro, mantendo a tradição, claro, esse é o nosso intuito também, a Rádio Universidade, manter uma tradição aqui em FM e reforçando o jornalismo, reforçando aí a participação do ouvinte, enfim. Segunda-feira tem um novo jornal aqui na Rádio Universidade, mais extenso, né? O jornal que você já conhece, com muita informação, e mais tempo agora, Mayra Nogueira. Vamos ter mais tempo para explorar, claro, a participação do ouvinte. E a gente conta com você no 99217-2647. Mayra Nogueira, vamos ao noticiário com Borges Júnior. Notícias da cidade. Borges, trazendo informações sobre essa operação da Polícia Federal, Inauditos, que apreendeu helicóptero durante a ação que investiga esquema de corrupção no judiciário. Inclusive, um ex-deputado teria sido beneficiado com essas falcatruas, né? Alberto,
Além das cidades do Maranhão, ações foram realizadas em outros estados da federação. Os nomes do desembargador Antônio Pacheco Guerreiro Júnior e seu assessor, o Lúcio Fernando Penha Ferreira, aparecem como operadores centrais desse esquema. Eles já foram alvos da operação 18 minutos em 2022, desdobramento aí dessa operação de hoje. O nome do ex-deputado Manuel Ribeiro também aparece entre os investigados. Mais de R$280 mil em espécie e armas de fogo foram apreendidos em endereços ligados a Manuel Ribeiro. A apurações das investigações sobre a venda de decisões do Tribunal de Justiça do Maranhão. A ação acontecida no dia de ontem, nessa quarta-feira. Durante, então, a operação foram apreendidos também 20 veículos, eles estão avaliados em R$13,5 milhões, apreensões ainda em dinheiro em espécie, tanto em dólar quanto em real, R$573,9 mil e $8,3 mil foram apreendidos ainda joias e acessórios, materiais avaliados em cerca de R$500 mil, a apreensão ainda de 26 celulares e 38 mídias digitais. O esquema funcionava da seguinte forma: havia uma estrutura montada para a venda de decisões, inclusive divisão de funções. Assessores eram responsáveis por intermediar aí as decisões, fazer a negociação de valores para decisões favoráveis, também pagamento em dinheiro e transferências bancárias e ainda direcionamento de julgamentos. O intuito era favorecer interesses privados, o que se dava por meio da influência no andamento, favorecimento e no resultado de processos judiciais. Em meio à operação, a Justiça estabeleceu medidas aos investigados, prisão preventiva, afastamento de magistrados e servidores. Também ficou proibido o acesso ao Tribunal de Justiça do Maranhão, além de monitoramento eletrônico, bloqueio de bens, até R$50 milhões. Os investigados devem responder por corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, penas que somadas aí devem chegar a 42 anos de retenção de prisão. As investigações elas continuam, se concentram na ampliação do esquema, verificar aí a possível expansão desse esquema e também a possibilidade de que tenha outras pessoas envolvidas aí nesse esquema fraudulento. Adalberto, Mayra. Definitivamente o Tribunal de Justiça do Maranhão entrou aí no noticiário policial, né? Incrivelmente, não tem muito tempo, uma série de afastamentos aqui no nosso judiciário, né? Já tem, na verdade, alguns anos, né, que essas operações vêm acontecendo, CNJ atuando e o Tribunal de Justiça nas manchetes policiais. Inacreditável isso, né? A quantidade de ações ilícitas que estão sendo flagradas, né? Em operações, investigações profundas, tendo aí o judiciário maranhense como esse protagonista, né? Protagonista negativo. Enfim, a gente espera que isso acabe, essa fase. Que fase, hein? Tribunal de Justiça. 7h33 agora. Mayra Nogueira, vamos chamar o break, né? Porque no segundo bloco, aqui no Jornal Rádio Universidade, tem mais informações, tá? Sobre o transporte, atitude. Justiça determina que transporte público de São Luís seja retomado e tem desdobramentos. Não é isso, Mayra Nogueira? Ainda tem economia com Wagner Matos. Tem novidade, Universidade FM celebra 40 anos com programação atualizada, jornalismo mais dinâmico e interação com o ouvinte. Tem concursos e oportunidades. Tem esporte, desafio do Caçó é anunciado para setembro. CDL libera área coberta do Estádio Castelão. E Sampaio Basquete encara o Maringá neste sábado. No Rádio Opinião, a terceira edição do ENACOMP, Encontro Nacional de Compras Públicas, com o coordenador científico André Maia. É isso aí, tem previsão do tempo, manchetes nacionais, não sai daí, a gente volta já com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. São 7h34 agora, Mayra Nogueira. Jornal Rádio Universidade. Racismo em pauta. Inveja branca.
A inveja em si é algo bem ruim, não é? Então por que quando esse termo vem acompanhado da palavra branca, o sentido se altera virando inveja boa? Só tem uma explicação. Isso é racismo, já que a conotação positiva está associada a um grupo de pessoas. O melhor mesmo é excluir a inveja branca do seu vocabulário. Racismo em Pauta, uma campanha Senado Federal. Atenção, Coab! A Faculdade Laboro chegou para mudar o seu caminho profissional. No novo campus, você pode escolher a carreira dos seus sonhos. Direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos e gestão hospitalar. Cursos modernos, professores experientes e a qualidade Laboro que abre portas no mercado. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-3300-1491. Faculdade Laboro. Seu futuro é agora. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Se viajar para o Brasil tá na moda? Passengers to Brazil, now boarding. Vacinar contra a gripe sempre esteve. Até 30 de maio, idosos, gestantes e crianças de 6 meses a menores de 6 anos devem ser vacinados. Saiba quem mais pode se vacinar em gov.br/vacinação. O mundo reconhece o que a gente faz bem feito. E vacinar contra a gripe sempre foi muito Brasil. Ministério da Saúde, Brasil, do lado do povo brasileiro. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Aposentado. Aposentada. Você não perdeu seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Sete horas 38 minutos agora. Mayra Nogueira de volta aqui com o Jornal Rádio Universidade. Claro, aguardando aqui a sua participação. 992-17-2647 é o nosso WhatsApp. Borges de volta, não é isso, Borges? Vamos falar agora sobre a atitude da Justiça determinando que o transporte público de São Luís seja retomado, né? Depois aí de tanto atropelo. Adalberto, determinação do Tribunal de Justiça do Maranhão, essa retomada ela deve ser de forma imediata, isso nas áreas afetadas pela paralisação de linhas. Foi autorizado então ainda o bloqueio de cerca de 3,2 milhões de reais das contas da Prefeitura, a medida para garantir o funcionamento do sistema. A decisão veio após audiência de conciliação, audiência acontecida na terça-feira no âmbito de uma ação civil pública, ação movida pelo Ministério Público do Estado. Essa ação
trata da crise estrutural do transporte coletivo aqui da capital, aqui de São Luís. O juiz Douglas de Melo Martins, ele indicou problemas, apontou problemas ligados à questão, e isso em meio à decisão, disse que é uma crise mais ampla no sistema, falou em desequilíbrio econômico-financeiro das empresas, falhas na prestação do serviço e omissões na regulação por parte do poder público, e diante então da impossibilidade de o consórcio VSL atender toda a demanda, a Justiça determinou que as demais empresas do sistema assumam, então, essa demanda, o que deve acontecer, como já dissemos, de forma emergencial, emergência com atenção aí às linhas paralisadas. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. 7h40 agora, né? E a gente segue nessa inconstância, né? No transporte público de São Luís. Todo mundo já sabe, né? 7h40 agora. Mayra Nogueira, tem coisa nova no ar, né? Na Rádio Universidade, a partir da próxima semana, é isso? Isso, mudanças, né? Você vai estar aí sintonizado na 106 a partir de segunda-feira e vai conferir aí algumas mudanças, algumas inovações, programas novos, locutora nova. Nós temos aí uma nova locutora que vai estrear na próxima semana. Sim. Também, né? A Cris Souza, exatamente, Cris Souza. E lembrando que durante esse horário aqui que eu faço, você vai estar acompanhando o Jornal Rádio Universidade até às 8h45, começando às 7h10, vai até 8h45, em seguida vem aí às 9h, manhã 106, com algumas mudanças também, com entrevistas, com música, com muita informação, e é isso, essa é a nossa programação atualizada. 40 anos de Rádio Universidade, Mayra Nogueira. Vamos lá, novidade, Universidade FM celebra 40 anos com programação atualizada, jornalismo mais dinâmico e interação com o ouvinte, não é isso, Borges? Ação reformulada, com mais espaço. Oi, Borges. Oi, Borges. Programa. Alô, Borges. Borges tá ouvindo, né? Recomece, porque a gente perdeu uma parte da sua fala aqui, por favor. Muito bem, então a gente fala dessa nova fase da Universidade FM a partir do dia 6 de abril, próxima segunda-feira, a 106,9, inicia uma nova etapa em sua história em comemoração aos 40 anos do ar. A emissora então apresenta uma programação reformulada, com mais espaço para jornalismo, ampliação de quadros, novos programas e uma proposta ainda mais conectada, de estar mais conectada com o público, com sua audiência. O jornalismo ele vem mais forte e presente, é um dos principais destaques da nova programação. O tradicional rádio, o Jornal Rádio Universidade, ele ganha mais tempo no ar, também novos quadros, ampliando aí a cobertura dos temas de interesse público, ainda mais boletins informativos ao longo do dia, ao longo da programação, destaque para informações de trânsito e também de serviços. Tem ainda o lançamento do programa Agenda Pública. A proposta é aprofundar assuntos mais relevantes do momento em relação às manhãs. As manhãs elas vão ficar mais interativas. O programa Manhã 106 passa a investir ainda mais na troca com o ouvinte. A participação do público vai ganhar destaque durante as manhãs. Tem também ainda mudanças na grade, novos horários. O Balada 106 passa a ir ao ar mais cedo, ao meio-dia. A faixa das 1 da tarde ganha novos programas. O Super Tarde 106 se torna também mais informativo, com entrevistas e conteúdos especiais. O hashtag 106 ele vai ser comandado, passa a ser comandado pela nova locutora, a Cris Souza. A estreia às 9 da noite, vai ter aí uma espécie de resumo do dia, informações e também música. Já aos sábados, a Cris ela continua, só que no comando do Samba Pé de Passagem. Outros destaques incluem aí primeiro Play, que com lançamentos musicais, agora dia de terças-feiras, Orgânica, que normalmente dia de domingo, agora Orgânica ele foi deslocado para 1 da tarde, todas as sextas. O foco
continua sendo a sustentabilidade e o meio ambiente. Lembrando que a chegada da nova locutora, a Cris Souza, marca um dos momentos mais simbólicos dessa nova fase. Tem para reforçar aí o time de locução aqui da Universidade FM 106,9, 40 anos de história, de inovação, e aí, ao completar 4 décadas, a Universidade FM reafirma seu papel como uma emissora pública comprometida com a formação cidadã. Nova programação, então, a partir da próxima segunda-feira, dia 6 de abril. Mayra, Adalberto. É isso aí, com muita empolgação, claro, a gente na expectativa dessa nova programação, dessa atualização, melhor dizendo, né? E claro, a gente por aqui, você acompanhando a gente em todo esse processo, afinal são 40 anos de Rádio Universidade. Vai ter mais entrevistas para falar, explorar essas novidades, né? Explicar tudinho aqui o tempo todo, através das vinhetas também, vinhetas, chamadas, spots, tá? Para que você fique antenado com o que está acontecendo aqui de revolução na nossa Rádio Universidade. Fique com a gente, claro, né? Mayra Nogueira, 7h45 agora, e o tempo vem agora. Visão do tempo e Tábua de Maré. Nesta quinta-feira, 2 de abril de 2026, São Luís e o Maranhão tem tempo predominantemente nublado, com chuva pela manhã e à tarde, mantendo o padrão úmido tropical. A temperatura em São Luís por volta de 23%, né? 23 graus, com 97% de umidade. Ventos leves a 5 km por hora e também nuvens cobrindo 94% do céu. Condições atuais, visibilidade em 8 km, pressão em 30 polegadas e sem precipitação agora, com índice UV baixo, típico da manhã. A previsão diária é sol fraco intercalado com nuvens e chuvas leves no período da tarde. Condições semelhantes em outras áreas do estado. Nos próximos dias, sexta-feira, tem a tempestade pela manhã, no sábado, dia 4 de abril, chuva leve à tarde, e a previsão de domingo, chuva isolada à tarde. Adalberto. Vamos agora à Tábua de Maré, Mayra Nogueira, neste dia 2. Quinta-feira, pré-amar, a primeira aconteceu às 7h08 da manhã, com 5,9 metros. A segunda será às 7h32 da noite, com 5,9 metros. Baixa mar, a primeira aconteceu a 1h02 da madrugada, com meio metro. A segunda será a 1h16, com 0,4 metro. Notícias do Brasil. Sete horas 47 agora, Mayra Nogueira, vamos ao ambiente nacional, trazendo as manchetes dos principais impressos do país, para você acompanhar aqui pelo YouTube também, tá? No nosso site ou diretamente no aplicativo oficial da Rádio Universidade. Em Folha de São Paulo, manchete: NASA lança missão à Lua após 53 anos. Expectativa é que os 4 astronautas da Artemis II se tornem os humanos a viajarem mais longe da Terra. Olha só, novamente a humanidade rumo ao espaço. Mayra Nogueira, o que é que tem o Estado de São Paulo? Vorcaro resiste a incluir relação com ministros do STF na delação. Banqueiro evita o assunto e não admite prática de crimes. Olha, essa delação vai ser uma coisa sui generis, né? Vamos acompanhar. Lula oficializa a indicação de Messias, que pede respeito aos poderes. É isso aí. No Senado, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, porém, pode segurar a análise da indicação. Ele ficou contrariado por não ter sido avisado com antecedência. 7h48 para finalizar, Mayra Nogueira, em O Globo, economia, governo e bancos negociam desconto de até 80% em dívidas pessoais no cartão. Novo programa mira rotativo e cheque especial para reduzir endividamento recorde no país. Com as famílias brasileiras gastando cerca de 1/3 da renda com pagamento de dívidas, índice recorde na série iniciada pelo Banco Central em 2011, o governo Lula estuda tirar do papel, há meses da eleição, um novo programa de refinanciamento de débitos pessoais, como foi o Desenrola. Conforme estimou o ministro da Fazenda, Dario Durigan,
A coluna de Miriam Leitão, a gestão federal espera definir com bancos descontos de até 80% nas dívidas, deixando os 20% restantes renegociados com garantia de adimplência dada pelo governo. 7h49 agora. Concursos e oportunidades. Faltando 10 minutos para as 8, você vai ficar agora com as dicas de concursos e oportunidades com Maiara Cordeiro. E a semana continua com ótimas dicas. Iniciando com o seletivo da primeira vara civil da comarca de Açailândia, a 562 quilômetros de São Luís, que oferece uma vaga para o cargo de assessor administrativo. É obrigatório possuir diploma de bacharel em Direito e ter experiência prévia no serviço público ou gabinete judicial. Inscrições até o dia 10 de abril, mediante envio do currículo para o e-mail dmjunior@tjma.jus.br. Participe! Continuando com o Sebrae, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Maranhão. São 120 vagas para o programa Ali, agentes locais de inovação com bolsa de até R$ 6.000 para candidatos de graduação e pós-graduação. Inscrições pelo site concepçãoconsultoria.com.br até o dia 26 de abril. Inscreva-se! Finalizando com o programa de estágio 2026 da Ambev, que oferece 163 vagas no país, incluindo São Luís, destinada a estudantes de graduação de diversas áreas. Inscrições pelo site ambev.com.br/programa de estágio, até o dia 13 de abril. Não perca! Com redação de Elis Rodrigues, Maiara Cordeiro, jornalismo, Universidade FM. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. Começando as dicas e informações do esporte, nesta quinta-feira, Mayra Nogueira com Sampaio Basquete, que encara o Maringá no 5º jogo pela primeira fase da Liga de Basquete Feminino 2026, que acontece neste sábado, dia 4. Até o momento, o Sampaio segue invicto com 4 vitórias. No primeiro jogo, venceu o Salvador Basquetebol por 81-54. No segundo, derrotou o Sport por 74-37. Já no terceiro, ganhou do Santo André por 74-64. E na última partida, venceu do São José por 90-50. Com as vitórias, o Tricolor Basquete segue com 100% de aproveitamento na competição. Já o Maringá vem de uma sequência de derrotas. Vale destacar que as jogadoras Sherry e Gabi Guimarães do Sampaio estão entre as 5 atletas que mais pontuaram até o momento na temporada 2026. A partida contra o Maringá acontece às 5h30 da tarde no ginásio Costa Rodrigues. Continuando, Adalberto, a Federação Maranhense de Desportos Aquáticos, que divulgou nas redes sociais o desafio do Cassó 2026 na última semana. O evento é uma parceria com a Escola de Natação Nina Esportes. Essa competição é considerada um dos maiores eventos aquáticos do estado, contando aí com modalidades Copa Brasil de Águas Abertas, Taça Brasil de ultramaratonas de 15 quilômetros, aquatlon, mountain bike e corrida de trilha. O desafio Cassó acontece de 25 a 27 de setembro na Lagoa do Cassó, em Primeira Cruz, a 100 quilômetros de São Luís. Mais informações, inscrições pelos perfis Nina Esportes e FMDA Oficial no Instagram. Finalizando, Mayra, o Estádio Castelão, que teve as cadeiras cobertas liberadas pela CEDEL, a Secretaria de Esporte e Lazer, após o Maranhão Atlético Clube apresentar uma série de argumentos contra a mudança para o estádio Nhozinho Santos. Adalberto, de acordo com o MAC, a partida contra o Guarani de Campinas de São Paulo não pode acontecer no estádio Nhozinho Santos, já que no mesmo dia o IAP e o Maracanã têm um jogo marcado no estádio. Vale destacar, o governo do estado anunciou o fechamento do Castelão para preparativos do show do Guns N' Roses, que acontece no dia 21 de abril, com a decisão a partida ia ser transferida para o Nhozinho Santos. E após analisar o pedido do Maranhão Atlético, a CEDEL decidiu manter o duelo entre o time paulista e o demolidor de cartazes no estádio Castelão, com apenas as cadeiras disponíveis para os torcedores. É isso aí, uma coisa histórica aqui, esse grande show. Redação aqui é de Maiara Cordeiro.
Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. No Rádio Opinião de hoje, vamos falar sobre a terceira edição do ENACOMP, que é o Encontro Nacional de Compras Públicas. Para isso, a gente conversa agora com o coordenador científico do Encontro Nacional de Compras Públicas, o André Maia. André, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, bom dia, ouvintes da Universidade FM. É satisfação muito grande estar aqui, de volta na UFM, de volta na Universidade FM. Satisfação muito grande. Egresso do curso de? Eu fiz, na verdade, eu não consegui concluir, mas eu fiz algumas cadeiras do curso de turismo. Olha. Na época, ali faz bastante tempo, ali foi minha primeira graduação ali, mas não cheguei a concluir. Depois eu cheguei a me formar em administração. Teve um flashback, né? Vai ter um flashback quando eu voltei aqui para a UFMA, lembrei da época do Bambu Bar ali. Que maravilha. Período bom. O Bambu aí é uma série, né? Cultural, né? Que todo universitário tem que fazer, tem que cumprir. Exatamente. É isso aí. Bom, André, vamos falar sobre esse encontro, né? Esse evento, que é a terceira edição, né? Que acontece. Enfim, o que é esse Encontro Nacional de Compras Públicas? Vamos lá. Toda a administração pública, né? E aí posso falar para os ouvintes que não entendem um pouco dessa área. Falo de prefeituras, falo de secretarias, falo da administração pública municipal, estadual e federal. Quando precisam realizar alguma compra, contratar alguma empresa para prestar um serviço, eles precisam, por causa da nossa Constituição, realizar um procedimento de licitação. Muita gente ouve falar sobre licitação, mas não tem muito essa ideia, né? E esse é um encontro onde a gente vai reunir grandes professores renomados do Brasil todo. Vamos ter pela primeira vez o presidente do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, aqui no Maranhão, que é a entidade máxima que fiscaliza as contas, né? Da administração pública, para estar debatendo, para estar trocando ideias, para estar tendo palestras, oficinas sobre licitação, como realizar esse procedimento da melhor forma possível. Ontem, né, por coincidência, 1º de abril, foi o dia que foi publicada a nova lei de licitação. A gente tinha uma legislação que se perdurou por 30 anos, e aí ontem a nova lei de licitação, a lei 14.133, ela fez 5 anos. Então ainda tem muita novidade, tem muita coisa surgindo, muita coisa aparecendo, e a administração pública precisa estar cada vez mais capacitada para conseguir utilizar os recursos públicos da melhor forma possível. Certo. Dessa atualização, o que você destacaria? A nova lei, ela tem um mote muito forte para o planejamento, né? E quanto ao combate à corrupção, a transparência, né? Isso é importante, né? A gente que trabalha e vive essa área, normalmente quando a gente conversa com alguém que não entende um pouco sobre essa temática, a maior preocupação ou aquela primeira visão da população em geral é que, licitação ali, as compras do governo sempre tem algo ali meio que é equivocado, né? E a nova lei veio para isso, para ajudar a administração pública a ter mecanismos mais transparentes de controle. Foi criado um portal nacional das contratações públicas, onde qualquer ouvinte ou qualquer cidadão pode consultar todo um procedimento realizado por qualquer ente. Eu moro ali numa prefeiturazinha pequena, eu consigo saber todas as licitações que está acontecendo em tempo real ali no meu órgão, tá? Ela se preocupa também muito com o planejamento. Ela quer que a administração pública comece a se planejar melhor, tá? Ela quer que a administração pública deixe de fazer aquelas compras que não servem para nada, né? Porque a licitação, ela é só um meio, né, Roberto? Que o fim, de fato, é a política pública de qualidade. Para que se tenha uma merenda na escola, se tenha um medicamento, se tenha um asfalto na cidade, precisa ter um processo, precisa ter a contratação da empresa para fornecer aquele objeto ou prestar o serviço. E para isso precisa ter esse processo de compras, precisa ter um rito procedimental proforme, onde a administração pública vai comprar, mas a finalidade é a política pública de qualidade. Certo. Para isso, né, tem que ter essa fiscalização, o eleitor, acima de tudo, né, ele tem que estar antenado, né, enfim, até porque ele precisa ter esses dados, né, justamente para cobrar. Não é isso? Então, isso aí é uma coisa extremamente importante, né? Porque tudo funciona através dessas relações, né? Com fornecedores, enfim, com essa coisa toda. Eu queria que você falasse agora como é isso na prática, né? Fica na nossa cabeça aqui, tem uma concorrência, tem que ter pelo menos três indicações ali, né? Para uma compra. Exemplo, compra de imóveis para escolas, digamos assim. 3 empresas, no mínimo, devem se
apresentar com suas propostas e, a partir daquilo ali, quem decide qual vai ser, quais são os parâmetros de escolha. Vamos lá, boa pergunta, né? O amigo já deve ter ouvido falar assim por alto, né? Isso era um procedimento que ainda era da antiga lei, da Lei 866, que era a dispensa de licitação ou convite, né? São as modalidades que hoje não tem mais na nova lei. Hoje o procedimento é bem transparente, é bem célere. Hoje, a maioria das compras para objetos comuns, né, da administração pública, a lei traz essa definição de objetos ou serviços comuns, que são aqueles bem simples, de prateleira. Posso citar assim, comprar material de expediente, como tu falou, comprar carteiras escolares, mobiliário, merenda, são objetos comuns. E a modalidade, a forma como a administração vai comprar, é uma modalidade chamada pregão. E hoje ele é realizado de maneira eletrônica, né? Hoje é o pregão eletrônico, e ele pode ser... Qualquer empresa de qualquer cidade do país pode participar de uma licitação realizada por qualquer ente da administração pública. Não precisa ter uma limitação de quantidade de empresas que vão participar, né? O critério de julgamento, a escolha da proposta, vai ser sempre o menor preço no pregão. Então, eu, administração pública, vou me planejar, ali eu vou fazer o meu planejamento, eu vou identificar minha necessidade, vou saber, sei lá, quantas carteiras escolares eu vou precisar. Vou descrever as características mínimas daquela carteira do que eu preciso comprar. E aí vou publicar um documento chamado edital, onde as empresas vão saber as informações para poderem participar da licitação. Os parâmetros, perfeito, para participação. E aí vão participar, vão mandar suas propostas tudo via sistema, tudo eletrônico. Qualquer cidadão pode acompanhar também uma sessão pública online, né? E quem vai ser o vencedor? Aquele que atender primeiramente às exigências do que a administração pública está querendo e daqueles que atenderem às exigências que tiver o menor preço. Tá? Então, de maneira bem simplificada, o procedimento de compras funciona dessa forma. Bem mais prático e mais rápido também. Bem mais prático e bem mais rápido. Maravilha. Esse evento, o Encontro Nacional de Compras Públicas, ele vai acontecer de 15 a 17 de abril, né, neste mês, portanto, lá no Multicenter Sebrae. Isso, legal. Como você falou, já estamos na 3ª edição e o que está tendo uma aceitabilidade muito grande, né? Tivemos procura de mais de 50 órgãos de toda a administração pública, praticamente 7, 8 estados estão vindo para cá participar do evento, né? A expectativa é de que a gente consiga ter um público ali de mais de 1.000 pessoas. E, Adalberto, sendo sincero aqui com o nosso público, né? Eu e meu sócio, Leonardo, nós trabalhamos na área de compras públicas há bastante tempo. E a gente sempre viajou para os grandes congressos, sempre em outros estados, né? Os maiores congressos eram em Brasília, em São Paulo, em Foz do Iguaçu. E a gente ficava com aquela, por que não fazer um evento desse aqui no nosso estado, né? E aí a gente está conseguindo colocar também hoje o Maranhão no centro do debate, né? Sobre a nova lei, sobre compras públicas a âmbito nacional. Nessa 3ª edição está se consolidando, está virando um evento que está entrando no calendário anual das compras públicas, dos grandes eventos do nosso país, né? Então, tá bem interessante a proporção que o evento está se tomando. Maravilha, maravilha. E tem, claro, né, essas participações que você falou, né, com palestras, é isso? Isso. Vamos ter palestras, né, com os maiores doutrinadores do país, professor Rony Charles, professor Joel Menezes de Ebu, que são doutrinadores, os livros deles são os mais procurados para quem vive na área. Vamos ter, como eu já falei também, o presidente do TCU, né, que é o ministro Vital Rego, vai estar aqui em São Luís, bem como uma temática bastante extensa. Vão ser 3 dias de palestras e oficinas. A oficina a gente tenta trazer uma coisa mais prática ali, né, mais mão na massa, né, para os participantes. E uma informação também que eu acho bastante interessante passar é que, como o Sebrae ele é muito grande, a gente pega aquela parte ali do lobby dele e tem uma feira de negócios, né? Na feira de negócios, ela vai ser aberta ao público em geral, quem quiser conhecer, aquele curioso que quer ter aquele primeiro contato, né? Eu costumo até brincar que para quem é empresário, para quem quer começar um negócio, começar a vender para a administração pública é um dos melhores caminhos possíveis, porque o governo hoje é o maior comprador do país, né? Estima-se que o PIB do Brasil 25% é relacionado a compras públicas, então o volume financeiro é gigantesco. E se uma pessoa tem um determinado nicho que ela já saiba trabalhar, ela consegue vender para o governo sem ter que ter grandes investimentos iniciais. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, eu vendo material de expediente. Se eu for vender para o governo, eu consigo ter a minha loja ali com um estoque mínimo, não preciso ter funcionário, não preciso investir em marketing, né? Então, eu consigo já participar com um comprador muito forte
sem precisar fazer grandes investimentos iniciais, caso eu fosse vender primeiramente para iniciativa privada. É só um redirecionamento, né? Perfeito. Maravilha. E, bom, essa parte aí, ela é gratuita. A parte de palestras, enfim, não, tem um custo, tem um custo de inscrição, isso. Claro, investimento, né? Claro, investimento, é perfeito. Para se inteirar e ficar por dentro, né, de tudo que diz respeito às compras públicas. Olha, muito obrigado pela sua presença aqui, André. Também representando aí esse grande evento, né? Você como coordenador científico do Encontro Nacional de Compras Públicas, que acontece, a 3ª edição, né? Vai acontecer aqui de 15 a 17 de abril no Multicenter Sebrae. Muito obrigado e um convite. Opa, aproveito o convite ao vivo, não tem como a gente depois voltar atrás, né? Convido a todos os ouvintes aqui da Rádio Universidade FM, convido aqui meu amigo Adalberto, caso você queira conhecer lá nosso evento, né? Posso falar o nosso Instagram aqui? Procure o Instagram da SLA Negócios ou o nosso site é www.enacomp.com e aí lá vocês vão ter todas as informações, como se inscrever, como se cadastrar, valores. Fiquem à vontade e eu prometo que o evento está simplesmente imperdível. Maravilha, e vamos conferir com certeza. 8h05, Mayra Nogueira, a gente finaliza aqui o Jornal Rádio Universidade, né? A gente volta na segunda-feira, né? Vai aproveitar o feriadão. Mas você fica aqui com a gente, né? Com os nossos ouvintes. Sessão das 8 agora, né? E amanhã continua normalmente aqui na sexta-feira. Isso. Estaremos aqui de volta, né? O jornal na segunda, né? E claro, Adalberto, bom feriado para você que vai aproveitar o feriado. Eu vou estar trabalhando, mas tudo bem, faz parte. Isso aí. A gente vai já estar com a Sessão Delas, que é a última edição de Sessão Delas, que na próxima semana, com a nova programação, Sessão das 8 sai do ar, né? É isso aí. Vai estar só no sábado e domingo. Atualizações de 40 anos de Rádio Universidade. É isso aí, fique com a gente volta, portanto, na segunda-feira. Um ótimo final de semana, uma ótima Semana Santa, né? Páscoa e até segunda-feira. Até lá. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Sousandrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS. Você confere a hora certa na Universidade FM. 8h07. Pesquisadores do IFMA avaliam qualidade da água na Laguna da Jansen. Você sabe o que são as zonas mortas nos oceanos? Eu sou Joelma Baldez e está começando mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade